E aí, pessoal, podcast do esporte de volta depois de uma longa pausa aí, vamos comentar essa Sul-Americana, né? O Atlético Paranaense é o campeão. Vamos comentar Libertadores também, rapidinho, um pouco sobre o mercado da bola, vamos fazer um giro aí, tentar cobrir bastante coisa hoje e dar uma resumida para vocês aí do que foram essas últimas semanas, né? Começar por Sul-Americana, né? E o Atlético foi campeão, já falei aqui rapidinho, uma final, cara, digna de torneio continental, né? Foi muito emocionante. Primeiro jogo lá na Colômbia foi um jogo difícil para o Atlético, né? Foi 1-1. O Barranquilla fez muita pressão, teve pênalti a favor para sair com a vitória. Perdeu o pênalti nesse jogo de ida e nesse jogo da volta aconteceu algo semelhante, né? O Atlético saiu na frente, gol do Pablo, mais uma vez, cara, o artilheiro do time brilhando muito, né? O Barranquilla conseguiu empatar, o jogo foi pro segundo tempo, o Atlético até fez uma pressão, não conseguiu o gol da vitória, a partida foi ficando dramática, foi para prorrogação e o Júnior de Barranquilla teve a chance do título, né? Teve um pênalti nos acréscimos não, na prorrogação, eles perderam e aí sim a partida foi para o tom mais dramático possível, que foi para a disputa de pênaltis. É, o, o Atlético se sagrou campeão, teve mais maturidade, né? O Barranquilla, cara, não tinha muito o que fazer, né? Assim, um time muito interessante, endureceu muito, dificultou muito a vida do Atlético, né? Até jogando aqui fora de casa, conseguiu ainda um gol de empate, foi heróico, mas mostrou que faltou um pouco de cabeça, né? Perdeu um pênalti lá, né? Um pênalti que definiria a vitória no primeiro jogo já, perdeu um pênalti aqui, né? Um jogo que consagraria o título aí numa prorrogação, e aí na disputa de pênaltis você vai, claro, totalmente até um pouco desmotivado, sem muita moral, e foi isso que aconteceu. O Barranquilla perdeu dois pênaltis, o Atlético perdeu um só, né? Teve a chance de fechar a série aí de pênaltis, mas acabou perdendo, e aí sim o Barranquilla perdeu seu segundo, se o segundo pênalti e o Atlético teve a chance de fechar e aí finalmente conseguiu, né? Então, parabéns ao Atlético que ontem mesmo anunciou, né? Tinha anunciado a mudança do nome, né? O Atlético passa a ter um H agora, mudou o escudo do time também. Ficou assim, eu acho que, na minha opinião pessoal, ficou muito mais. Eles deram uma modernizada para parecer para dar um ar um pouco mais europeu, na minha opinião, né? E, cara, ficou legal, mas eu não sei qual foi a motivação exata para isso, né? Mas, enfim, talvez eles queiram marcar uma nova era para o clube, tem novo estádio, fez uma campanha fantástica esse ano de recuperação, principalmente, título, né? Então, primeiro título de Sul-Americana para o Atlético, então eu acho que eles quiseram dar uma repaginada em tudo. Não muda a história do time, né? É um grande clube, sempre assim teve destaque pela organização, né? O Atlético, então é, essa mudança de visual da marca, eu acho que em si não impacta, né? O torcedor vai se acostumar rápido com isso e ficou legal, na minha opinião, mas, assim, sendo bem sincero, né, não via motivos para isso, mas, enfim, deu uma modernizada mesmo, né, o logo ficou muito legal, ficou bem com ar de europeu mesmo, então foi interessante, né, no mesmo dia que eles anunciaram isso, apresentaram camiseta, o time vai lá e é campeão de uma Sul-Americana, então, parabéns ao Atlético, que agora garante uma vaga para a Libertadores, e isso, né, o Campeonato Brasileiro já acabou, mas a gente tem que relembrar, né, porque a posição na tabela garantiu a Chapecoense uma vaga na Sul-Americana, né, por incrível que pareça, a Chapecoense que quase foi rebaixada, é, finalzinho do campeonato se recuperou, fugiu da zona de rebaixamento e esse título do Atlético deu a Chapecoense essa vaga para a Sul-Americana. Então, acabou ficando bom para o Atlético, ficou muito bom para a Chapecoense também, né, de um ano para se esquecer. Tudo bem que ainda segue em construção, mas foi um ano muito ruim para a Chape, e a gente espera que o ano que vem a Chape apresente o melhor futebol e possa fazer também novamente uma campanha fantástica aí na Sul-Americana, quem sabe, né? E o Atlético, cara, indiscutivelmente, né, o time
se eu não me engano, depois do Palmeiras teve a melhor campanha do segundo turno. Então é indiscutível, né, o que esse Atlético vem fazendo. Claro que contou um pouco com a sorte. Eu falei, o Barranquilla perdeu um gol lá, um gol não, um pênalti lá, perdeu um pênalti aqui, mas faz parte de toda a mística do futebol, toda essa mística que envolve os torneios de mata-mata de sul-americanos. Então é, o Atlético acho que teve mais maturidade, soube lidar com a pressão, soube lidar principalmente com esses momentos tensos e, cara, se sagrou campeão, talvez da maneira mais dramática possível. E quanto mais dramático, parece que o título é mais legal de ganhar, né? Então, o torcedor tá aliviado e certamente muito feliz, né? Com uma alegria até um pouco maior, justamente por ter vindo no pênalti, ter segurado até o último instante para conseguir levantar esse caneco para gritar campeão. Então, que campanha do Atlético, parabenizar o Atlético. Falar brevemente de Libertadores, né? A final, o segundo jogo da final finalmente aconteceu. Foi no Bernabéu, acho que todo mundo já sabe. Cara, totalmente polêmico, né? Essa final na Espanha, mas enfim, eu pessoalmente acho que não haveria condições, né, desse jogo acontecer na Argentina, né, até pelo que aconteceu, aquele quebra-pau dos torcedores do River no dia do jogo, cara, é inexplicável. Não vou entrar aqui no mérito de discutir isso, né? A gente, ano após ano, a gente fica discutindo esse tipo de coisa em torneios sul-americanos, né? Então, é lamentável, né? A Conmebol não tem pulso, né? Isso já não é de hoje. O Boca até tentou entrar com recurso para ganhar o título direto, né? Sem essa partida, a Conmebol não deu, o jogo aconteceu e, assim, tudo isso que tudo isso que aconteceu nos bastidores, né, em campo não entrou nada disso, né? O River jogou, cara, fez um jogaço e o jogo em si foi muito bom, né? O Boca saiu na frente com o gol do Benedetto, né? O cara tem estrela, é impressionante. O River conseguiu empatar e o jogo foi para prorrogação. O Quinteiro abriu a prorrogação com um baita de um golaço e aí o Boca fazendo pressão toda possível, até com o goleiro, numa cobrança de escanteio, a bola acabou sobrando para o River, que acabou fazendo o terceiro gol e aí sacramentando a vitória e o título, né, do River Plate. Então o Boca perdeu a chance de, de encostar no. Agora me esqueci o nome, né? De encostar no maior campeão aí da Libertadores, né? Então deixou escapar, né? O Boca fez uma campanha de altos e baixos, quase foi eliminado. O Palmeiras salvou, eliminou o Palmeiras, chegou nessa final e o primeiro jogo foi um jogaço, né? Na Bomboneira. Esse segundo jogo também foi um grande jogo, também foi empate no tempo normal, né? Isso foi acabar se decidindo na prorrogação, né? E aquela, né, aquele o grande clássico argentino, né, que os argentinos dizem que foi a maior final de Libertadores. Não digo que foi a maior final, mas foi talvez uma das mais emblemáticas. Seria semelhante a gente ver um Palmeiras e Corinthians, um Cruzeiro e Atlético Mineiro, Internacional e Grêmio, seria algo do tipo, né? Então, até por isso que eles dizem que foi o maior. Não sei se dá para dizer que foi o maior, mas com certeza foi talvez um dos mais marcantes, até pelo jogo ter sido na Espanha, né? O jogo lá em si não teve muita confusão, o estádio ficou muito cheio, né? Assim, eu até fiquei um pouco surpreso, né? Por o jogo ter sido nem ter sido na América do Sul, né? Nem nas Américas, né? Eles poderiam ter feito jogo nos Estados Unidos, por exemplo, mas enfim, fiquei até um pouco surpreso, né, pelo estádio cheio na Europa e mas foi assim uma experiência diferente. Eu particularmente não gostei, mas foi legal assim. Um estádio europeu, né, todo moderno. Foi legal de ver, deu ares de Champions League para a final da Libertadores, mas cara, eu pessoalmente na minha opinião esse jogo tinha que ter acontecido na América do Sul, se não na América do Sul, em algum país das Américas, né? América Central, América do Norte, Estados Unidos teria total condições de receber esse jogo, né? Tudo bem,
teriam que eles remarcaram o jogo em cima da hora, ia ser muito difícil negociar, talvez questão de passaporte, essas coisas, mas enfim, total falta de planejamento, né? Total, isso é indiscutível. E, cara, mais uma vez, a Conmebol passa em branco, né? Mostra a falta de pulso. E enquanto a Conmebol não tomar qualquer posição mais rigorosa, esse tipo de coisa lamentável vai continuar acontecendo. E eu não duvido que, até pelo que aconteceu esse ano, eu não duvido que essa questão de jogos acontecerem em outros países possa se repetir. E aí ia ser cada vez mais lamentável, né? Porque é um torneio sul-americano e você fazer jogos na Europa, cara, não tem absolutamente nada a ver. Né? Uma coisa é você fazer a final do Mundial em outro país. O Mundial Interclubes é outra coisa, é outro torneio, mas uma final de torneio continental tem que acontecer ali, independente do país que seja, tem que acontecer lá. Então, total falta de organização, claro, não só da Conmebol, mas também né, da polícia de Buenos Aires, que sabia que ia ser um super clássico, que sabia tudo que estava em jogo, tudo que poderia acontecer e não se prepararam melhor. Então, infelizmente, eu acho que a final ficou manchada por isso, mas enfim, foi um jogão, isso é indiscutível. River campeão, já ficaram lá para o Mundial mesmo, por ali mesmo, para a disputa do Mundial. E é isso aí, gente. Isso foi um resuminho da Libertadores. Falar um pouco de mercado da bola, né, que está bastante agitado, né, talvez começando já pelo Santos agora, né, talvez foi a notícia mais bombástica de hoje, assim, acho que a notícia mais quente de hoje é o Sampaoli, né? O Santos está negociando com o Sampaoli e, ao que parece, gente, o Sampaoli vai fechar com o Santos, né? Assim, por incrível que pareça, eu acho um pouco estranho, né? Porque nesse ano que se passou dessa crise política do Santos, muito se falou até da situação financeira do Santos, que o Santos não tinha uma condição financeira muito favorável, né? Então traz um Sampaoli que é um técnico que, cara, é um grande técnico, um grande nome, né? O cara que levou o Chile a um patamar dos mais altos, né? A seleção chilena aqui na América do Sul, trouxe a seleção chilena para o nível de Brasil, Argentina, Uruguai, né? Campeão de Copa América, treinou a seleção argentina, tudo bem que foi um fiasco na Copa do Mundo, mas treinou a seleção argentina, então, cara, é um treinador de muito nome, de muita bagagem e sem dúvida nenhuma vai acrescentar para o Santos, né? Acho que a minha grande preocupação é isso comprometer o orçamento em termos de trazer reforços. Claro que o Santos tem um grande elenco, isso é indiscutível, mas o Gabigol já vai sair, já está confirmado que vai sair, volta para a Itália. O Bruno Henrique e o Cruzeiro tem interesse, né? Até diz que isso talvez seria né, uma possível moeda de troca aí pelo Thiago Neves, né, no Cruzeiro, que o Santos tem interesse no Thiago Neves. Então, cara, eu não sei. A gente, assim, me parece que vai ser fechado de fato, essa negociação vai se concretizar. Espero que o Santos, cara, em termos de base, isso é indiscutível. Espero sim que o Jorge Sampaoli, se caso, né, caso venha mesmo, que ele tenha essa noção de que o elenco vai ter algumas limitações e que a base do Santos é muito forte. Então ele vai ter que de fato saber trabalhar com essa base, com esses jogadores jovens, se quiser, eu acho que ter sucesso, ter êxito, né, no Santos, porque senão, cara, futebol não só brasileiro, sul-americano é assim, a gente sabe, é, começar uma temporada ruim e em alguns meses não conseguir dar um resultado que a torcida espera, que a diretoria espera, vai acabar sendo mandado embora. Hein? E essa é a sina de qualquer treinador, né? De novo, não só no Brasil, como em qualquer outro país da América do Sul. Então, espero que eles estejam cientes disso, né? E que, é, cara, simples, só agregue para o Santos. Eu acho que tem tudo para dar certo. É um treinador moderno, né? O Santos sempre tem essa capacidade de revelar grandes joias. Então, assim, para mim tem tudo para dar certo de fato, né? Falar do campeão brasileiro, o Palmeiras, essa semana surgiu aí que a notícia de que o Ricardo Goulart já teria praticamente tudo acertado com o Palmeiras
só precisaria da liberação do Guangzhou, né, para conseguir esse, para vir para o Palmeiras por empréstimo. Vamos ver o que vai acontecer, né, porque isso já é uma novela antiga, é um namoro antigo, inclusive, né, o Ricardo Goulart é, já teve foto dele com a camisa do Palmeiras, já demonstrou interesse. O Palmeiras também, de longa data, já mostra interesse. Então, é um namoro antigo. É o grande empecilho aí, é o Guangzhou mesmo. Mas, enfim, vamos ver o que acontece. Né? A contratação, de fato, a compra do jogador é impossível, né? A multa rescisória é muito alta. Então, se for vir de fato, viria por empréstimo, mas seria, cara, mais uma grande peça para esse elenco do Palmeiras que não para de se reforçar. Impressionante, o Palmeiras não para, né? Toda janela de transferência já tem um elenco super inflado e continua a se reforçar, né? E para essa virada de ano, né? Os jogadores que se destacaram em volta de empréstimos também estão voltando, né? O caso do Fabiano, estava no Internacional, fez conseguiu até se destacar lá, volta para o Palmeiras. O Rafael Veiga, um dos grandes destaques do Atlético Paranaense, também volta, né? Então já teve, o Palmeiras já confirmou algumas contratações, né? O Zé Rafael, o Arthur Cabral, que era do Ceará. Tem a negociação do volante Matheus do Botafogo, ainda está em curso, né? Mas para sair do Palmeiras, fala-se no Guerra, né? Que tem um interesse do Cerro Porteño. E a notícia também, uma das mais quentes da semana, é que o Flamengo estaria interessado no Felipe Melo. Cara, é uma negociação difícil, na minha opinião. Ouvi alguns comentaristas falando que não seria impossível. Eu acho, cara, a princípio eu vejo como sendo praticamente impossível, né? Porque o Flamengo não vai ter. Eu acho que o Flamengo não teria condições de pagar o salário que o Felipe Melo pediria, né? Lógico, o Felipe Melo é identificado com o Flamengo, e foi revelado lá. Eu acredito que ele tem até vontade de voltar para lá, se fosse possível. Ele só veio para o Palmeiras, ele veio para o Palmeiras porque teve uma oferta melhor. Também teve uma confusão na época, se eu não me engano, com o gerente de marketing do Flamengo. Mas, cara, são águas passadas. Ele com certeza teria interesse de ir para lá, mas eu acho que é uma negociação difícil, né? A menos que envolva um grande jogador nessa troca. Até fala-se que o Flamengo quer a condição do Felipe Melo sem qualquer tipo de multa. É praticamente impossível, né? O Felipe Melo ainda tem mais um ano de contrato com o Palmeiras. Ele é muito querido pela torcida, né? Ele é identificado com o clube, né? Esse tempo que ele ficou, ele conseguiu, ele, cara, praticamente virou um palmeirense, né? A família sempre posta aí, família inteira com a camisa do Palmeiras. Então, eu acho muito difícil essa negociação, mas é claro, o Flamengo tem, o Flamengo talvez ao lado do Palmeiras, dos grandes clubes aí, dos que mais estão investindo, tem condição de pagar um alto salário, né? Tem a promessa de jogar aí talvez no clube com a maior torcida do Brasil. Então tem algumas coisas que podem seduzir o Felipe Melo, sim, mas difícil. Eu acho difícil a negociação, mas vai saber, né? Vai saber se o Felipe Melo realmente quer, né? Ele tem essa vontade de ir pro Flamengo, quer muito terminar a carreira lá. Então isso de fato pode acontecer, né? Falando de Flamengo, já aproveitar e pegar carona. Flamengo praticamente fechou com o Abel Braga já, né? Foi até isso que miou a negociação do Santos com o Abel. O Santos estava interessado no Abelão, não aconteceu, né? Porque o Flamengo entrou na jogada e praticamente o novo presidente já praticamente já garantiu o Abel no Flamengo. Então, o Flamengo que estava interessado até antes, né, da temporada se encerrar no Renato Gaúcho. Não sei os detalhes da negociação, mas isso não aconteceu, né? Até o próprio Renato tinha sim o interesse de ir pro Flamengo. Não sei o que aconteceu de fato, mas ele acabou renovando com o Grêmio. E o Flamengo, que poderia até continuar com o Dorival, optou por seguir com o Abel Braga. Não sei, eu tenho lá minhas dúvidas, né? O Dorival fez uma grande campanha nesse finalzinho. Eu não sei o que não agradou, né, para essa diretoria aí do Flamengo, né? Talvez até pela fama, pode ser até pela fama do próprio Dorival, é o que eu falei. Quando o Dorival foi
pro Flamengo, né? Alguns podcasts atrás eu tinha comentado já que o Dorival acabou ficando famoso assim por ser um técnico de apagar incêndio, né? Um técnico que botar em crise chama o Dorival. É, até na época eu critiquei, né, o Dorival por acabar aceitando esse tipo de situação, porque isso acaba até manchando um pouco a carreira dele, né? O currículo dele, né? Porque é um grande técnico, na minha opinião, é um bom técnico, né? Que atualmente no Brasil, né? Desses mais medalhões, desses mais velhos, ele talvez seja um dos melhores, na minha opinião, mas ele vem criando uma fama de ser um técnico para apagar incêndio, né? Foi isso que aconteceu no Palmeiras, no São Paulo, agora no Flamengo, né? Chegou só para terminar a temporada, e agora é muito provável que vai deixar o clube, então é, é chato, né? Eu lamento pelo Dorival, que eu considero assim um bom técnico, quando trabalhou no Santos fez um bom técnico, quando né, treinou o São Paulo também fez um bom trabalho, agora no Flamengo também fez um bom trabalho também, então infelizmente fica pelo caminho, mas Abel Braga indiscutivelmente também desses técnicos medalhões seja um dos mais conceituados do país. Então, com certeza está em boas mãos o Flamengo. Eu só acho que o Flamengo perdeu uma grande chance, porque né, o Dorival já estava no caminho, já conhecia os jogadores, né, poderia seguir com a sua filosofia de trabalho, dar continuidade àquele planejamento, né, aquele esquema de jogo que ele já tinha conseguido implementar. Então, acho que o Flamengo perdeu uma boa chance de começar o ano que vem cara, com tudo, né? O mesmo técnico, praticamente os mesmos elencos, tirando o Paquetá, obviamente, foi pro Milan, mas é, com o Diego, com o Everton. Então, cara, teve uma grande chance, né? Mas sem dúvida nenhuma o Abel Braga vai fazer um bom trabalho, né? Um cara que já trabalhou no Fluminense, então conhece o Rio de Janeiro, sabe muito bem como é que o futebol de lá funciona. E para fechar aqui, né? Senão eu vou ficar o dia inteiro falando de mercado. Eu queria fechar com o Corinthians, né? Corinthians que teve algumas semanas atrás, né? O boato da volta aí do Fábio Carille, né? O Jair Ventura foi dispensado e aí sim, cara, ficou toda aquela expectativa da chegada do Fábio Carille que de fato se confirmou, né? O Carille vai deixar o Almeida e ficou pouco tempo lá. Não sei o motivo de fato para ele voltar para o Corinthians, né? Porque ele foi né, com grandes promessas, até teve a brincadeira, né? Que ofereceram um caminhão de dinheiro e ele falou, cara, se oferecer 2 caminhões eu vou. Então não sei o que de fato aconteceu. É, não é nem nada assim contra o futebol brasileiro, nem contra o Corinthians. Eu acho que volta muito cedo. Acho que o Fábio Carelli, não sei o objetivo de carreira dele, se ele quer treinar uma seleção, se ele quer ir para outro país, treinar um clube de fora, mas eu acho que ele perdeu uma chance de fazer o nome dele fora do país, né? Pelo esse pouquíssimo tempo que ele ficou, muito provavelmente tudo que foi prometido para ele não aconteceu, em termos de estrutura, de salário, enfim. Muito provavelmente isso não aconteceu, por isso que ele volta ao Corinthians tão cedo. Mas eu acho que perdeu uma chance, né? O Almeida era um clube que estava vindo de segunda divisão, ele estava fazendo um bom campeonato até. Então, imagina se consegue fazer um excelente campeonato, até encostar na ponta. Cara, isso chamaria muita atenção. E é o que eu falei, se o objetivo dele fosse de fato treinar algum clube fora, uma seleção, isso chamaria muita atenção, colocaria ele muito em evidência. Claro que no Corinthians também ele continua em evidência, mas você treinando um time de fora, né, que era o caso desse time, o Almeida, time que vinha da segunda divisão, cara, isso daria uma projeção acho que muito maior. Mas enfim, ele é identificado com o clube, conhece o clube, já era, né, era da comissão há muito tempo, antes de ser efetivado como técnico. Então, eu acho que o Corinthians deu o primeiro passo para conseguir se reestruturar, né? Conseguir um bom técnico. O primeiro, acho que o trabalho do Fábio Carille vai ser com certeza arrumar o sistema defensivo. O Corinthians vai parar de tomar gol e aí que foi isso que aconteceu, né? No ano que o Corinthians ganhou tudo, né? Ganhou o Paulista, o Brasileirão. O Fábio Carille começou acertando a defesa e aos poucos o meio-campo, o ataque foi funcionando. Então, eu tenho certeza que isso vai acontecer,
né? O Corinthians está se reforçando, tem interesse no Luan do Atlético Mineiro, no Ramiro do Grêmio. Essa negociação do Ramiro, algumas pessoas já dizem que vai ser fechada essa semana ou na próxima. Então, o Corinthians tem a promessa sim, né, de uma boa melhora, né? Inclusive, né, volta o Gustavo que estava no Fortaleza, volta para o Corinthians, então tem sim até um bom centroavante, né? Não com a qualidade do Jô, mas é um bom centroavante com o Fábio Carille, que é total perspectiva de fazer um grande campeonato pelo Corinthians. Então, o Corinthians eu acho que já está no caminho certo, conseguiu um bom técnico, claro que a situação é totalmente diferente, né? Acho que a gente tem que colocar aqui, é, tenho certeza que o Fábio Carille, né, ele é um bom técnico, fez um bom trabalho no Almeida e com certeza ele vai conseguir reestruturar esse time do Corinthians, mas ele volta com uma situação totalmente diferente. Antes ele era um técnico desconhecido, não tinha obrigação de nada, né? Então agora não, agora ele volta, né, como um grande técnico, um técnico já consagrado e cara, a expectativa é muito alta, né? A expectativa da chegada dele é de muitos títulos. Então eu acho que o grande problema do Fábio Carilli aí vai ser conseguir equilibrar essa balança do que ele vai conseguir fazer e da expectativa que se tem em cima dele, né? Talvez a diretoria é, não tenha grandes expectativas, não tenha colocado na mesa toda essa pressão, mas a expectativa da torcida é outra, né? A torcida muito provavelmente já espera aí os mais otimistas que o Corinthians é o próximo campeão brasileiro. Então, ele só vai ter esse grande trabalho, acho que né, de regular essas expectativas para não comprometer o trabalho dele. Então, acho que é isso aí, gente. É o que eu falei, não dá para falar de todo mundo, senão eu vou ficar até amanhã falando. Tentei pegar aí talvez as notícias mais quentes aí desses últimos dias e semana que vem a gente volta, vamos ver o que vai acontecer, né? A gente, por exemplo, do próprio Palmeiras, o Felipão falou que teve oferta da Colômbia, mas ele não falou nada se vai, se fica, então assim, tem muita coisa nos bastidores e o que tiver de mais quente na semana que vem a gente vem aqui para comentar. E é isso aí, valeu, um forte abraço e até a próxima, gente.